Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, sou seu professor de matemática e hoje a gente vai dar sequência à nossa aula sobre estatística, falando sobre as medidas estatísticas. Esse assunto é muito legal, muito fácil de se resolver, de fazer questões. Então, eu espero que vocês já tenham feito as atividades passadas, né, sobre os conceitos de estatísticas e as formas de representações, para poder dar continuidade nessa atividade. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar a moda em um conjunto de dados, calcular a média de dados e calcular a mediana de dados. Então perceba aí que a gente tem três medidas estatísticas que a gente vai utilizar: moda, média e mediana. Então essas três medidas estatísticas, moda, média e mediana, é o que a gente chama dos três M's da estatística. A moda a gente representa pela letra MO, de moda. A média é representada pela letra M. E a mediana é representada pelas letras MD, de mediana. Tá bom? Então lembre esses nomes: moda, média e mediana. Vamos começar pela moda, né? Quando a gente fala em moda, o que é que vem na cabeça de vocês? A primeira coisa que vem, provavelmente, né? E aqui eu vou falar o que vem na minha cabeça, é a moda na questão da roupa. Então, o que é que está na moda, né? Nos desfiles de modas, quais as roupas que as pessoas estão mais usando. Então, isso é o que normalmente vem na minha cabeça. Também vem na minha cabeça, quando a gente fala em moda, aplicativos que estão na moda. Então, por exemplo, o TikTok é um aplicativo que hoje em dia está bem na moda, está todo mundo utilizando, não é mesmo? Outra coisa também que sempre está na moda é um tipo de estilo musical. Então, às vezes, o estilo musical que está na moda é o forró, depois é o sertanejo, até ano passado, ou esse ano talvez, é o funk que está bem na moda. O K-pop também, hoje em dia, né, é um estilo musical que está bem na moda. Então, moda normalmente a gente associa com aquilo que a maioria das pessoas estão usando, estão fazendo, né, estão seguindo um certo tipo de padrão. Mas e na estatística, né? O que é a moda? E aí lembrando que a moda é o símbolozinho MO. Na estatística, a gente tem a seguinte definição para moda. A moda é o elemento de maior frequência em um conjunto de dados. E é importante que vocês tenham aí na cabeça de vocês o significado desses termos: elemento, frequência e conjunto de dados. Então, um conjunto de dados é, quando a gente faz algum tipo de pesquisa estatística, todos os nossos resultados. Então, os nossos resultados formam um conjunto de dados. A frequência é a quantidade de vezes que aquele mesmo resultado apareceu. Então, a frequência, a moda, aliás, é aquele resultado que mais apareceu, que tem a maior frequência. Vamos ver um exemplo para a gente ver como que a gente calcula a moda, né? Calcula não, como que a gente identifica a moda. Então, por exemplo, imagina que você vai em cinco supermercados diferentes. Supermercado A, o B, o C, o D e o E. São cinco supermercados. E você vai pesquisar o preço do pacotão de arroz, aquele de 5 quilos. Aí você viu que lá no supermercado A, o preço está de R$ 22,50. Lá no supermercado B está de R$ 23, está um pouquinho mais caro, né? No supermercado C está R$ 22,50, no D está R$ 22,50 e no E está R$ 25, é o supermercado mais caro. E aí eu pergunto para vocês, quem é a moda dessa sua pesquisa estatística? E aí vocês vão me responder, a moda é aquele valor que mais apareceu nos meus resultados, é o elemento de maior frequência. E aí quem é o resultado que mais apareceu? Foi o valor de R$ 22,50, que apareceu tanto no supermercado A, como no C, como no D. Então ele apareceu 3 vezes dos 5 resultados. Então minha moda é R$ 22,50. Simples, né? Vamos ver mais um exemplozinho sobre moda. Observe aí essa tabela. Nessa tabela são as intenções de voto para o ano de 2020, né, do ano passado. E aí a gente colocou 3 candidatos: candidato A, candidato B, candidato C. E também a pessoa podia votar em um desses 3 candidatos. Ou ela poderia também votar na opção não quero responder. Então, quando a gente realizou essa pesquisa, o que foi que aconteceu? Olhando aí para o gráfico, quantos por cento das pessoas falaram que ia votar no candidato A? 30%. Quantos falaram que ia votar no candidato D? 20%. É só analisar o tamanhozinho da barra, né? Você vai ver de acordo com o valor que ele está mostrando.
No candidato C, teve 40%. E quem não quis responder foi um total de 10% das pessoas que não quiseram responder. Olhando para esse gráfico, quem é a moda? Qual foi o resultado que mais saiu? Muito fácil. A gente pode perceber tanto pelo tamanho das barras ou pelo valor correspondente de cada barra que a moda nessa pesquisa foi o candidato C, que foi o que mais apareceu. De 40% das pessoas falaram no candidato C. Então essa é a nossa moda, tá? Muito simples. É o elemento de maior frequência. Agora a gente vai para a nossa média. O que é média? Quando a gente fala em média, o que é que vem na cabeça de vocês? No meu caso, né, quando eu penso em média, normalmente, como eu sou professor, eu associo com as médias bimestrais que eu tenho que calcular de vocês. Então, eu tenho um conjunto de notas que cada um de vocês recebe, né, por trabalho, por atividade, e eu calculo uma média, a média bimestral. Outra coisa também que vem na minha cabeça quando eu falo em média é a quantidade de estrelinhas, né? A média de estrelas que os usuários de aplicativos normalmente recebem, né? Tanto aplicativos de entrega de comida como aplicativos de transporte, né? Eles têm uma média de estrelas. Quando a pessoa vai muito bem, tem um bom atendimento, ela tem em torno de 5, 4,9, 4,8 estrelas. Se o restaurante ou a pessoa que faz entrega for muito ruim, não tem um bom atendimento, aí ele vai ter em torno de 3, 3,2 estrelas, não é mesmo? Então isso é outro caso que vem quando a gente fala em média. Outra coisa que vem na cabeça quando a gente fala em média é quando a gente vai dar um resultado impreciso, meio incerto. Por exemplo, quanto tempo será que eu fico sem sem sentir o gosto ou o olfato das coisas quando eu pego Covid, né? Por exemplo, uma pessoa que pega a doença Covid, às vezes ela perde o olfato e o paladar. Em média, o médico às vezes fala, né? Em média, um mês, 2 semanas, dependendo da pessoa. Mas em média, 2 semanas, vamos dizer assim. Então, em média, a gente fala quando é algo que a gente não sabe ao certo, está ali pelo meio, né? Na estatística, né? Na estatística, o que é a média? É um ponto de equilíbrio entre uma distribuição de dados. Parece a definição parece complicada, mas não é. É justamente aquilo que representa o centro daqueles dados, o equilíbrio daqueles dados. E a gente tem duas formas de calcular essa média. A gente pode ter a média aritmética e a média ponderada. A média aritmética é a que normalmente a gente usa para calcular nossas médias, que é o quê? As médias da escola, né? Que é o quê? A gente soma todas as notas e divide pela quantidade de notas. Já a média ponderada é quando alguma dessas notas, algum desses valores são mais importantes que o outro. E aí essa importância precisa ser levada em conta. Vamos ver os exemplos, né, de média aritmética e média ponderada. Observe aí, ó. Isso daí são 4 notas de uma aluna. Vou inventar aqui o nome Isabela. Isabela, ela teve 4 notas. Ela teve a nota 8,5 do trabalho 1, teve a nota 10 na atividade dos cadernos, tirou 7 na prova 1 e 9 na prova 2. E aí, eu, professor, quero calcular a média aritmética da Isabela. Como que eu vou calcular essa média aritmética? Eu somo todos os valores e divido pela quantidade de valores. Então, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 8,5, somar com 10, mais 7, mais 9 e dividir por 4, já que foram 4 notas. E aí, somando esses 4 valores e dividindo por 4, eu vou ter uma nota de 8,63, 8,63. Esse 8,63 é a média de notas da Isabela. Esse 8,63 significa que essa nota, esse valor, é o que está no ponto de equilíbrio entre todas as notas dela. Perceba que ele é maior do que 8,5 do que 7 e menor do que 10 do que 9. Ele está justamente em equilíbrio, o ponto de equilíbrio de todas essas 4 notas. Já a média ponderada, a gente fala, né? A gente usa a média ponderada quando as notas, algumas são mais importantes que a outra. Então, por exemplo, pegando as mesmas notas de Isabela, agora o professor disse assim: não, a média de vocês não vai ser mais uma média aritmética. Por quê? Porque a prova 1 e a prova 2 são mais importantes. Vocês precisam se dedicar e estudar mais para tirar uma nota boa na prova 1 e na prova 2. Aí o que foi que ele fez? Ele atribuiu pesos para essas notas. O trabalho 1 e as atividades do caderno vai ter peso 1.
vai ter peso 1. Então, a nota dele, do jeito que vier, vai ser utilizada. Já para a prova 1 e para a prova 2, o peso é 2. Ou seja, ela tem um grau de importância maior. As notas da prova 1 e da prova 2 vão ser multiplicadas por 2. Como que a gente calcula essa média? A gente vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso, e no final a gente vai dividir pela soma dos pesos. Então, como é que eu faço? Do trabalho 1 é 1 vezes 8,5, porque o peso é 1 e a nota foi 8,5. Então, é 1 vezes 8,5, mais 1 vezes 10, da atividade do caderno, mais 2 vezes o 7, que é da prova 1, né? Já que o peso da prova 1 é 2, então fica 2 vezes 7, mais 2 vezes 9. E aí eu vou dividir pela soma dos pesos, que é 1 mais 1 mais 2 mais 2. Então é 6. Fazendo essas multiplicações, somando e dividido por 6, eu vou ter a nota 8,41. 8,41. Perceba que essa nota foi menor do que a média aritmética. Por que que foi menor? Porque agora a prova 1 e a prova 2 têm maior peso. E Isabela tirou 7 na prova 1. Então significa que essa nota ela puxou a média para baixo. Puxou um pouco mais para baixo. Porque esse 7 ele teve peso 2. Tá bom? Então foi um pouquinho menor. Entendido média aritmética e ponderada? Muito simples, né? Muito fácil. Para terminar, a gente vai para a nossa mediana. O que é uma coisa mediana? Quando a gente fala em mediano, na minha cabeça, normalmente, eu penso naquilo que está no meio. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma estatura mediana, é porque a altura dela nem é muito alta, nem é muito baixa, ela é no meio. Então, eu coloquei aqui como mediano uma coisa que está no meio. Ela nem é muito bom, nem é muito ruim. Nem é muito alto, nem é muito baixo. Nem é muito magro, nem é muito gordo. Ela é mediana. E na estatística, a mediana é justamente isso. É o elemento que se encontra no centro dos conjuntos de dados. É aquilo que está no meio. Diferente da média. A média é o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. A mediana é justamente o que está no meio, independente do que está para lá ou para cá. Como que a gente identifica a mediana, né, de um conjunto de dados? Seguinte, vamos ver esse exemplo aí, ó. A Gabriela, uma aluna fictícia, ela fez uma pesquisa com seus colegas. Ela perguntou aos seus colegas quantas horas por dia eles passam utilizando o celular. E aí ela pesquisou com alguns colegas, né? Deixa eu ver quantos colegas foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colegas. Cada um deu uma resposta. Um falou que passava 2 horas, outro falou que passava 5 horas, outro falou que passava 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 2 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas e 6 horas. Perceba que dentre essas informações que Gabriela coletou, tem algumas informações que são repetidas. Então, a primeira coisa que você vai fazer para achar a mediana é organizar esses valores do menor para o maior. Então, a primeira coisa que vai fazer é organizar de forma crescente. Pegando esses dados organizando, eu vou ter 1 hora, 2 horas, 2 horas, 2 horas, porque 3 pessoas responderam 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas. Então, eu organizei de forma crescente. Agora, para achar a mediana, basta ver qual o valor que está no meio. Se tem 11 valores, então 5 fica para a esquerda, 5 fica para a direita, e o sexto elemento é o elemento do meio. Então, nosso elemento central é o valor 4. Ok? Então, 4 é a nossa mediana, é o valor que está no centro do nosso conjunto de dados. Aí você diz assim, professor, mas isso aí é quando a gente tem uma quantidade ímpares, né, de número. Porque aí fica uma quantidade para o lado, uma quantidade para o outro, e fica o valor central. Mas se for um conjunto de dados com valor par, que aí a gente não vai ter o número do centro, como que a gente faz? Vamos ver esse exemplo. Agora foi a Amanda, uma outra aluna, ela fez uma pesquisa com seus colegas também. Ela perguntou quantos livros esses seus colegas leram durante o ano, desculpa. E aí um respondeu que leu 2 livros, outro respondeu que leu 5 livros, teve 2 ali que responderam que não leram nenhum livro, né? Foi 0. 6 livros, teve um que leu 10 livros, 6, 7, 5, 6. Como que a gente calcula a mediana? A gente vai primeiro organizar do menor para o maior. Então vamos lá organizar.
Organizando do menor para o maior, a gente tem 0, 0, 2, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 10. Agora, quem são os elementos que estão no centro? Aí você vai dizer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Vixe, quem é que está no centro? Não tem um único número que está no centro. No centro, a gente vai ter o 5 e o 6. Porque aí fica 4 para um lado e 4 para o outro e fica os dois no centro. E agora, será que o 5 e o 6 é a mediana? Não. A mediana tem que ser o número central. Como não tem um número no centro, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média desses dois números. E como é que a gente tira a média? A gente soma e divide pela quantidade de elementos. Então a gente vai somar 5 mais 6 e dividir por 2. 5 mais 6 é 11, dividido por 2 é 5,5. Então a mediana vai ser como se fosse o 5,5, como se o 5,5 estivesse ali no meio, tá bom? Então essa é a nossa mediana. Então lembrando, medidas estatísticas são os 3 M's: média, moda e mediana. Moda é aquilo que mais aparece, mediana é aquilo que está no centro e a média é o ponto de equilíbrio dos dados. A gente vai terminando a aula por aqui. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Após assistir o vídeo, vai lá no Google Sala de Aula, lê o PDF, que lá tem mais exemplos, tem mais texto, tem mais coisas explicando. Procura também outros vídeos no YouTube para complementar nessa aula. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.